alienação por leilão judicial como meio de expropriação. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a alienação em leilão judicial nas execuções civis. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente naquilo que há de mais importante sobre a alienação em leilão judicial como meio de expropriação nas execuções civis. Veja, o que a gente vai falar aqui vale tanto para as execuções de título extrajudicial, que é onde o assunto se encontra na realidade regulamentado dentro do Código de Processo Civil, como também ao cumprimento de sentença. Vale aqui a gente lembrar de início que o Código, quando trata de cumprimento de sentença, antes, é verdade, né, em artigos anteriores, ele deixa muita coisa aí para ser tratada subsidiariamente lá no livro do processo de execução. Então, quando você vê lá o cumprimento de sentença por quantia certa, esse tipo de coisa, você não vai ver tratamento específico de penhora, de avaliação, de depósito e também de expropriação. Isso é regulado lá no livro que trata do processo de execução, que fala na realidade da execução de título extrajudicial, tá certo? Então a gente vai ter como referência legislativa aqui os artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil, tratando, portanto, da alienação por leilão judicial. Com este vídeo aqui, a gente conclui uma pequena série de vídeos sobre os meios de expropriação. Vale a pena a gente brevemente lembrar aqui que são 3 previstos no Código: a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial. Estão no Código em uma ordem decrescente de preferência, né? A redação leva a entender que a gente poderia utilizar a alienação por iniciativa particular quando frustrada a possibilidade de adjudicação e a alienação por leilão quando frustrados os 2 meios anteriores, mas na prática é uma ordem que é preferencial mesmo, e essa preferência é exercida pelo exequente. E vale aqui, a gente também já falou sobre isso nos vídeos que tratam de adjudicação, de alienação por iniciativa particular. Vale a pena reforçar aqui, a alienação em leilão judicial é a terceira na ordem de preferência porque é a mais burocrática, parece a mais morosa, é a mais custosa e tudo mais, mas é, estatisticamente falando, a mais comum. Por isso, tão importante. E isso por um motivo muito simples. O Código expressamente prevê a possibilidade aqui, veja, já estamos entrando especificamente no tema por um ponto que é muito importante. Depois nós vamos falar de atos preparatórios, de como que acontece o próprio leilão, de hipóteses de ineficácia e tal, mas de começo registrar algo que já é especificamente da matéria objeto deste vídeo de hoje, e que é de extrema importância, que é o Código prevê expressamente e especificamente no artigo 891 a possibilidade de que, neste meio de expropriação, alienação por leilão, ocorra a alienação por valor inferior ao da avaliação, desde que o preço não seja vil. E veja que o Código de Processo Civil vigente, que é o Código de 2015, ele estabelece que se o juiz não fizer previsão, né, não arbitrar um percentual diferente do que será considerado preço vil, considera-se que é vil a alienação por valor inferior a 50% do valor da avaliação. Então veja, o juiz pode, fundamentando, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, estabelecer que para aquele caso em especial, para aquele bem que vai a leilão,
considera-se que não é preço vil um percentual superior ou inferior. Não se considera vil qualquer arrematação a partir de 60% do valor da avaliação ou de 40% do valor da avaliação, por exemplo. Mas se o juiz não disser nada, o próprio código já prevê que a partir de 50% do valor da avaliação é possível a alienação. Não se considera que o preço é vil. Veja que o código faz isso, o código anterior não previa, tá? Então o código faz isso meio que até facilitando e evitando discussão. Para estabelecer percentual diferente, o juiz precisa fundamentar. Se o juiz não tiver nenhuma peculiaridade para chamar a atenção do caso concreto, a própria lei fala que é a partir de 50%. Nossa, professor, você está insistindo muito nesse ponto, mas é que é o ponto que faz, na prática, o leilão judicial ser tão frequente. Apesar de ser burocrático, apesar de ser moroso e tudo mais, ser tão frequente. Porque, não sei se você já percebeu, mas, e aí talvez seja algo até meio triste de ouvir, né? Para mim também, por mais que é importante que você saiba isso, mas isso aqui é um excelente meio para pessoas que têm dinheiro ganhar mais dinheiro, né? Veja você que coisa interessante. Ah, como assim, professor? Bom, e eu prometo que nós já vamos prosseguir, mas eu acho que é importante contextualizar aqui para você poder ter noção. Você pega lá um apartamento avaliado em 500 mil reais, por exemplo. Vai para o leilão. Nós vamos ver que essa possibilidade de alienação por preço inferior ao da avaliação é em segunda tentativa de alienação. Então, já vou te dizendo aqui para a gente ir se desenrolando depois. O leilão, para que seja viável a alienação por valor inferior ao da avaliação, ele deve ser designado em duas oportunidades. Veja que a lei não veda que ocorra no mesmo dia, e isso é comum. Então você tem a possibilidade lá de designação de leilão para o dia X. Caso não haja licitantes interessantes, veja, na primeira tentativa de alienação é no mínimo pelo valor da avaliação que a alienação pode ocorrer. No mínimo pelo valor da avaliação. Nós já vamos ver possibilidade de parcelamento também, tudo, mas nessa parte primeiro de preço, no mínimo pelo valor da avaliação. Se nessa primeira tentativa de alienação não houver interessados, não houver licitantes, abre-se a segunda tentativa, que pode até ser designada para um outro dia e horário e tudo mais, mas que muito habitualmente os editais de leilão prevêem que tem início imediatamente após o encerramento da primeira tentativa. Na prática, verifica-se se há algum interessado para oferecer lance, no mínimo pelo valor da avaliação. Às vezes tem, inclusive, mas às vezes não tem. Não tendo, passa-se imediatamente a tentativa de alienação em segunda oportunidade por qualquer preço que não seja considerado vil. Veja, aquele apartamento que a gente falou de 500 mil reais, ele passa a poder ser arrematado por 250 mil. E veja que, assim, a ideia é que o apartamento tenha sido avaliado de acordo com a situação de fato dele. Porque tem umas coisas que estão precisando de uma reforminha. O ideal é que tudo isso tenha sido avaliado. E aí você pode bem pensar, olha, vai dar para parcelar, nós já vamos falar de parcelamento, mas o valor é um valor que pode ser muito interessante dessa diferença, né? 250 mil de diferença. O que eu ia dizer aqui, que eu me perdi um pouco, e os vídeos são gravados mais ou menos como as conversas que eu tenho com o pessoal aqui, de vez em quando a gente se perde divagando, né? O seguinte, você imagine que, vou ter que gastar 50 mil em cima aí para dar uma reformada e tudo mais. Pô, são 200 mil de diferença ainda em relação ao valor da avaliação, né? Sei lá, vou colocar para vender dando 50 mil aí de desconto ainda para ver se eu vendo mais rápido. Sobra 150 mil ainda, né? Veja que, assim, para quem tem dinheiro para investir, professor, mas se for um negócio muito bom, vai ter gente interessada. Então, mas veja, há algumas condições que merecem ser vistas. Quando o imóvel está ocupado, por exemplo, é comum que não haja interessados, que não investidores.
Porque a pessoa não precisa entrar com aquela pressa. E o código atual prevê a possibilidade de emissão na posse no próprio procedimento. Anteriormente, a pessoa arrematou, o imóvel estava ocupado. Não, quem estava lá não desocupava. Muita gente entendia que precisava propor uma outra ação, uma ação de emissão de posse. Daí, se o próprio arrematante não fosse advogado, ele precisa contratar advogado para aquilo lá, e já era parte do investimento indo embora e tudo mais. A gente tem a noção hoje de que a emissão deve ser efetivada nesse próprio procedimento aqui. É claro que, eventualmente, a pessoa vai ser interessante para ela constituir um advogado para acompanhar, para ter certeza de que a coisa não está saindo de controle e tudo mais, mas veja, é mais uma simplificação, mais um incentivo na prática para que se utilize desse meio aqui. De maneira que é muito frequente na doutrina, principalmente por doutrinadores que não têm um histórico dentro da advocacia, que são pessoas da magistratura ou eventualmente do Ministério Público, que se fale bastante sobre as vantagens da adjudicação e depois subsidiariamente da alienação por iniciativa particular, e que se fale quase que mal assim da alienação por leilão, mas na rotina forense é o que tem de mais comum, porque há um incentivo financeiro bastante importante. E como dizem os economistas, os incentivos importam, né? Principalmente incentivos quando são bem dados, eles importam. Bom, mas vamos lá, para tudo isso acontecer, é mesmo um meio mais burocrático. Então, para que ocorra da maneira certa, o código fala de atos preparatórios para a realização do leilão. Atos preparatórios. E veja, é do maior interesse do exequente que ocorra tudo muito certinho, porque se não ocorrer certo, nós vamos ver daqui a pouquinho, isso pode implicar a ineficácia do leilão. E aí então pode se perder tempo, dinheiro também e tudo mais, né? Então, o que tem de ato preparatório talvez mais importante? A elaboração, né, a expedição e a publicação de um edital do leilão, que deve conter uma série de informações extremamente importantes. Eu nunca escondo, estou aqui olhando a minha colinha para a gente poder conversar e eu não esquecer nada de importante, não é verdade? Então, dentro daquilo que deve estar no edital do leilão, né, a descrição do bem, o valor da avaliação, o lugar onde o bem se encontra para os móveis, os veículos, os semoventes, ou então os autos correspondentes quando se tratar de direitos, tá? O dia e a hora previstos para o leilão e também o local. Vejam que hoje em dia a gente tem uma possibilidade, um uso cada vez mais frequente de leilões online, então o site certinho do leilão, o link de acesso direto e tudo mais, e a menção à eventual segunda tentativa de leilão com essa autorização aí para ou não para alienação por preço inferior ao da avaliação, desde que não seja considerado vil, na fórmula do artigo 891. O código fala da fixação do lugar de costume, o edital lá do fórum, com processo eletrônico a gente vai cada vez menos, né, com antecedência de no mínimo 5 dias em relação à data do leilão. E também a divulgação em meios midiáticos de ampla circulação local, né, ainda que eventualmente publicada em outra cidade. O código faz menção a essa possibilidade lá no artigo 887. E o código também prevê que, dependendo das circunstâncias e valores do caso e tudo mais, o juiz pode determinar uma publicidade mais ampla. Eu falo daqui de Londrina, então lembro de casos que a gente teve aqui na região, né, a tentativa de alienação de um lugar que era sede de um clube dentro da cidade, tentativa de alienação de um lugar que era uma unidade de uma cooperativa. E aí veja, são circunstâncias em que o juiz pode determinar a publicação em jornal de ampla circulação nacional, porque às vezes quem tem dinheiro para participar de um leilão desse está em outros lugares, pode haver mais interessados e tudo mais. E veja, tem a autorização para alienação por preço que não seja vil, mas não é que o sistema prefere que seja pelo menor preço possível, não, nada disso, até porque há um princípio lá de menor onerosidade para o devedor. Então, se há condições
de haver um maior número de listantes com dinheiro, para haver uma concorrência mesmo, para se chegar a um valor que seja mais próximo daquilo que eventualmente e de fato vale o bem. A ideia do sistema é que isso seja viabilizado, tá certo? O que mais? Também, como ato preparatório, a necessidade de que determinadas pessoas sejam intimadas, inclusive sob pena daquela consequência de que nós vamos falar aí de ineficácia. Professor, que pessoas? O próprio executado deve ser intimado do leilão, né? No caso de bem enfitêutico, o senhorio direto, né? O credor com garantia real sobre o bem, seja móvel ou imóvel, e também o credor com penhora anterior. Observações que estão lá no artigo 889, tá certo? Sobre o leilão propriamente dito, há uma previsão de que, se sobrevir à noite, né, o momento de encerramento das atividades forenses, no caso de realização do leilão no átrio do fórum, por exemplo, que às vezes acontece ainda hoje, né? Apesar de ser muito comum atualmente pela internet, mas acontece ainda às vezes no átrio do fórum, ou então em espaços locados para essa finalidade, esse tipo de coisa. Se sobrevir à noite, o código prevê lá no artigo 900 que o leilão ocorrerá em prosseguimento no dia seguinte, a partir da mesma hora, independentemente de novo edital. Então, isso para evitar a necessidade de todos os atos preparatórios, expedição de intimações, publicação do edital e tudo mais. Outras informações importantes. Há certas pessoas que são impedidas de dar lanço. Artigo 890. Quem são, professor? Tutores das partes do processo, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes de massa falida ou de situação de recuperação judicial, mandatários, que são os procuradores, né? Juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, o escrivão, servidores e auxiliares da Justiça. Nosso professor, é uma lista enorme, né? É enorme, lá do 890. Professor, mas não acontece dessas pessoas estarem envolvidas em arrematamento? No Brasil acontece de tudo, né? E aí, vou te falar aqui, porque eu procuro sempre ser bastante franco, né? Assim, acontece, já se ouviu de acontecer da pessoa mandar lá o famoso laranja ou testa de ferro, e daí sempre aquilo de, olha, isso tudo precisa casar com a contabilidade dessas pessoas, né? E também quem vai se envolver nesse tipo de operação sempre tem que levar em conta os riscos todos envolvidos, que é, como se diz na minha terra, aquele risco de alguém, por exemplo, roer a corda, né? Falar que esqueceu depois quem que é o dono de fato da coisa. Ou de repente morrer, deixar para trás herdeiro incapaz e aí a coisa toda se enrolar também. De toda maneira, naquilo que é texto normativo, a gente tem previsão de uma série de pessoas impedidas de participar do leilão com pretensão de arrematação do bem, tá certo? Entre os interessados, o vencedor é aquele que oferece o maior lanço. Tá certo? Quem oferece o maior preço é o vencedor. Uma observação aqui que eu deveria ter feito antes, tá? Mas vai agora, né? Tem a possibilidade de arrematação por preço que não seja vil. Mas se o bem que estiver sendo levado a leilão, ele for imóvel de incapaz, e veja, qualquer tipo de incapacidade, tá certo? Se o bem for imóvel de incapaz, aí não há possibilidade de arrematação, em princípio, por valor inferior ao da avaliação. Pode haver autorização excepcional do juiz por, no mínimo, 80% do valor da avaliação, isso artigo 896. Tá bom? Não houve, de toda forma, nenhum interessado, nem pelo valor da avaliação, nem por 80%. O imóvel ficará administrado por um depositário que o juiz considerar idôneo, e um ano depois pode-se proceder, por até um ano, pode-se proceder aí uma nova tentativa de alienação do bem, com esse limite diferenciado de
80% do valor da avaliação, artigo 896, tá certo? O artigo 895 vai tratar da possibilidade aqui de pagamento à vista, né? E no próprio ato, ou em até 15 dias mediante caução, né? Geralmente o próprio bem fica como caução aí da operação, e também a possibilidade de parcelamento, né? Parcelamento. Como que ocorre, professor? Veja, o parcelamento precisa ser solicitado, não é primeiro faz a arrematação e depois faz o parcelamento. Não, na proposta de arrematação já se faz essa proposta de parcelamento. No Código de Processo Civil vigente, a gente tem a possibilidade de 25% de entrada no mínimo e o saldo restante de até 75% em até 30 vezes, em até 30 parcelas. Tá certo? O que mais aqui de mais importante? Então, veja, essa parte do parcelamento é importante também, tá bem? Então, tenho intenção de arrematar bem, quero parcelar. Então, mando uma proposta de parcelamento. E aí a proposta de parcelamento, veja, de novo, isso antes da formalização da arrematação. Ela deve contemplar essas condições legais de entrada de no mínimo 25%. Pode ser mais, professor? Pode ser mais, não pode ser menos do que 25%. E o saldo restante em até 30 parcelas, que são parcelas mensais e sucessivas. Pode ser menos de 30 parcelas, professor? Pode ser menos, não pode ser mais do que 30 parcelas, tá certo? Bom, a formalização, ela ocorre por meio de auto de arrematação, né? E aí a gente tem a expedição de carta de arrematação para o caso de bens imóveis, ou então de mandado dirigido ao depositário no caso de bens móveis. É isso que é essa documentação que vai formalizar, né, a arrematação e que vai viabilizar a formalização de transferência de propriedade. Então veja, o que eu vou, no caso de um imóvel, o que eu vou protocolar, o que eu vou dar na entrada lá no cartório de registro de imóveis? Não é uma escritura. Não houve uma venda do proprietário anterior para você. Há uma carta de arrematação. A carta de arrematação ela é composta por uma série de documentos do processo. Nessa série de documentos do processo tem também lá o auto de arrematação, que é documento cujo original compõe os autos, tá bom? Eu vou falar aqui de hipóteses de ineficácia da arrematação, que estão lá no artigo 903, tá bem? E depois vou falar de um certo cuidado que é necessário ter para quem eventualmente pensa em ganhar dinheiro com esse tipo de coisa e tudo mais. Mas as hipóteses de ineficácia do artigo 903. Vício ou nulidade da própria arrematação. Então não respeitou as formalidades legais da arrematação. Segundo, se não for pago o preço ou prestada a caução, a gente tem hipótese de ineficácia também. Quando o arrematante provar em 5 dias a existência de ônus real ou gravame que não foi mencionado no edital. Presta atenção nessa parte aqui, porque a gente vai retomar isso daqui a pouquinho falando dos cuidados, tá? Depois, requerimento do arrematante no caso de embargos à arrematação. Porque, veja, essas hipóteses de ineficácia aqui podem dar ensejo à oposição de embargos à arrematação. No caso de embargos à arrematação, o arrematante pode pegar e falar: eu não quero ficar discutindo, né? Eu quis adquirir um bem, não um pepino, e eu não tenho mais interesse. Aí ele manifesta e a gente tem uma ineficácia, portanto, da arrematação. O que deve se fazer é restituir o dinheiro do arrematante e aí ele, pelo menos, fica livre da discussão, tá certo? Quando for realizada por preço vil, ou seja, a arrematação se dá lá em condição diferente da autorizada pelo juiz para o ato ou da autorizada pela própria legislação, e nos demais casos previstos no Código, como, por exemplo, falta de intimação, com 10 dias de antecedência dos credores com garantia real.
Até 10 dias a partir da arrematação, é possível argumentar a ineficácia da arrematação nos próprios autos do processo. E aí, 10 dias depois, tem que ter atenção aos prazos prescricionais e tudo mais, e precisa ser feito por meio de ação própria, aí, por meio de uma ação anulatória. Tá certo? Então, veja lá com calma o artigo 903, ele é muito importante, inclusive para quem advoga aí para o executado, para eventuais terceiros interessados e tudo mais, tá certo? Professor, falou que ia chamar atenção aqui para um ponto importante para quem pretende ganhar dinheiro com isso. Veja, se você não é advogado, é muito interessante você consultar um advogado. Se você é advogado, está aqui uma área que pode ser interessante você estudar para poder prestar uma boa assessoria e tudo mais. Por quê? Para quem tem interesse em participar de um leilão, conferir as informações todas do edital de maneira detalhada, com conhecimento de causa, saber buscar informação complementar quando necessário, é muito importante. Veja que um dos requisitos do edital é a menção a eventuais ônus, causas que incidem sobre o bem, gravames e tudo mais. Então veja que pode acontecer de você comprar um bem em leilão judicial que, por previsão expressa do próprio edital, arrasta problemas anteriores. Pode ser que você arremate um bem que haja previsão no edital que ficam por conta do arrematante determinados ônus anteriores. Quais são os ônus anteriores, professor? Veja, é possível que o edital preveja, e é bastante comum que ele preveja isso, que quem adquire 100 ônus anteriores. Imagine o apartamento. Então, estava com IPTU atrasado também, estava com taxas condominiais atrasadas, mas há previsão no edital, isso de maneira bastante clara, detalhada, completa, que dá segurança de que isso tudo fica para trás. Quem arrematar inaugura vida nova ali, mas não é tão raro assim que editais prevejam que ficam por conta do arrematante ônus de IPTU e de taxa condominial, por exemplo. E eu já vi casos da pessoa arrematar sem prestar atenção nisso, e depois ela ir ver, era um imóvel lá de 300 mil, tinha cento e não sei quantos mil que devia para o condomínio. E mais 30 e não sei quantos mil que devia de IPTU. E aí isso era dívida que ele, arrematante, tinha que pagar, sem ser hipótese de desistência, de retratação da arrematação. A pessoa pegou o pepino e não podia soltar. Olha o tamanho do problema. Por não ter visto o edital com a atenção, com o conhecimento de causa necessários. Porque veja, quer dizer então que se tiver ônus eu nunca devo arrematar? Não, quer dizer que eu nunca devo aconselhar a pessoa a arrematar? Não, se tiver ônus você tem que ir atrás de entender qual é o tamanho desses ônus, porque pode ter taxa condominial de valor bem pequeno, e aí mesmo tendo que pagar a taxa condominial de valor pequeno que está para trás, pode ser um excelente negócio ainda. Mas imagina esse caso que eu te falei, né? E veja que isso é um cuidado grande que você tem que pensar se você é advogado também. Porque imagina se foi você que deu assessoria em um caso desse e você não sabia direito o que você estava fazendo, você estava pensando em ganhar honorário fácil ali. Eu conferi, tá tudo certo, meio daquele jeito o pessoal lá do fórum faz o certo, né? Isso aqui é mais tipo eu dar uma bênção lá e toca a vida. E aí, essa era uma circunstância importante que existia e você não chamou a atenção do seu cliente para isso. Imagina o tamanho do problema. Então, é aquilo. Você é pessoa que quer investir, procure contar com a assessoria correta. Você é profissional que quer prestar assessoria, procure se qualificar de maneira adequada para tanto, tá certo? Em resumo, tem bastante coisinha sobre a qual se precisa prestar atenção para que um leilão judicial ocorra de maneira eficaz. Mas
aquela autorização para alienação por preço inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, com aquela ressalva da questão do imóvel de incapaz lá do artigo 896, então o artigo 891, mas com a ressalva do 896, é um baita incentivo para que isso aqui seja bastante frequente na nossa rotina forense, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha conseguido compreender algumas coisas aí que talvez não tivesse compreendido ainda, aprender outras e tudo mais. Queria te convidar a contar para mim, por favor, aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu gosto muito de saber até onde os vídeos estão chegando e, na medida do possível, apesar de toda a correria, eu gosto também de interagir com o pessoal sempre que possível pelos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre adjudicação como meio de expropriação. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.